No ano de 1991, estourou a maior bolha financeira da história do Japão. Os preços ficaram tão baixos que até hoje, 30 anos depois, o país ainda não conseguiu se recuperar totalmente. Mas o que aconteceu com um país que estava destinado a se tornar a maior economia do mundo? Como o Japão cresceu tanto e como ele caiu? E como ele se recuperou dessa queda? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão era um país totalmente destruído. 2 milhões de japoneses haviam morrido durante a guerra e mais 4 milhões ficaram feridos. Mesmo assim, o Japão fez o que é chamado até hoje de milagre econômico. Um dos principais motivos para esse feito foi que o Japão começou a investir muito no setor industrial, estimulando a economia. Outro fator crucial para o crescimento econômico do Japão foram os Estados Unidos. Em 1950, quando explodiu a Guerra da Coreia, os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul e a União Soviética e a China apoiaram a Coreia do Norte. Mas era muito difícil para o ZELA oferecer apoio para a Coreia do Sul, que estava do outro lado do mundo. Então, os Estados Unidos decidiram assinar vários contratos com empresas japonesas para fornecerem desde equipamentos e munições até suprimentos para a Coreia do Sul. Esses contratos alavancaram ainda mais a economia japonesa. E mesmo após o fim da guerra, o Japão continuou a crescer e chegou a ser a terceira maior economia do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos e da União Soviética. Mas, em 1985, aconteceu um acordo que iria mudar totalmente a história da economia japonesa. Esse acordo é chamado de Acordo de Plaza. De 1980 a 1985, o dólar teve uma alta de mais de 50% em relação a moedas estrangeiras, como o ien japonês e a libra britânica. Com o dólar muito alto no exterior, as exportações americanas diminuíram mais de 3%. Para resolver essa situação, os Estados Unidos se juntaram aos outros 4 países mais industrializados da época para diminuir o preço do dólar e assim restabelecer a economia mundial. Esse encontro ocorreu no Hotel Plaza em Nova York. As regras do acordo eram que todos os 5 países participantes da reunião, Japão, Reino Unido, Alemanha, França e Estados Unidos, deveriam vender altas quantias de dólar e comprar outras moedas. Funcionou e o dólar teve uma grande baixa nos anos seguintes ao acordo. Mas, em contrapartida, o ien se valorizou muito, o que fez os produtos japoneses ficarem mais caros no mercado global. Essa alta de preços causou recessões na economia japonesa. E para tentar resolver esse problema, o governo japonês começou a emitir muito crédito a juros baixos, numa tentativa de estimular sua economia interna. Nesse mesmo período, também estavam ocorrendo várias desregulamentações, e uma delas fez com que grandes empresas dependessem menos dos bancos japoneses. Os bancos, então, sem terem para quem emprestar dinheiro, começaram a fazer vários empréstimos para pequenas empresas, que esses empréstimos eram lastreados em imóveis. Além disso, os impostos no Japão para a posse da terra eram baixos, mas para a venda eram muito mais caros, o que fazia com que as pessoas vendessem menos e segurassem os imóveis esperando uma alta, o que aumentou ainda mais o valor dos imóveis. Junto a isso, ainda houve mais compras de imóveis por parte de empresas multinacionais, que esperavam que o Japão se tornasse o centro financeiro global. Todos esses fatores fizeram os preços dos imóveis japoneses chegarem a valores estratosféricos. Estima-se de que, na alta, o valor de todos os imóveis do Japão, juntos, custassem 4,2 trilhões de dólares, mais de 2 vezes o valor do PIB do Brasil hoje. Mas não foi apenas o setor imobiliário que estava em alta. O mercado de ações japonês também estava muito alto e chegou a responder mais de 40% de toda a capitalização mundial. Mas como nem tudo são flores, alguma hora a bolha ia estourar, e o que deu o estopim para isso foi a ação do governo de limitar o crédito, aumentando a taxa de juros de 2,5% para 6%. Junto disso, houve a determinação do Ministério das Finanças de fazer com que os bancos limitassem os empréstimos destinados a imóveis. Esses 2 fatores juntos fizeram a bolha estourar. O índice do Nikkei, que é a bolsa de valores japonesa, no seu auge alcançou a marca de uma queda de 63%, e os preços dos imóveis caíram cerca de 80%.
Isso fez com que dezenas de bancos declarassem falência. Para contornar isso, o governo japonês começou a fornecer empréstimos baratos e injetou mais de 9 trilhões de ienes em sua economia. Vários bancos começaram a ser mantidos pelo Estado, mesmo dando prejuízo, apenas para não terem que declarar falência. Essa bolha fez com que o grande avanço da economia japonesa parasse de repente e se estagnasse, o que causou no que nós conhecemos hoje como os 10 anos perdidos do Japão. Mas então, como o Japão deu a volta por cima e hoje tem o terceiro maior PIB do mundo? Então, na verdade, o Japão não se recuperou totalmente da bolha. Esses 10 anos perdidos do Japão custaram muito caro, literalmente. O governo japonês tem hoje uma dívida de 224,9% do seu PIB. Tudo bem que grande parte da dívida é interna, mas mesmo assim ainda é uma dívida. E além disso, o Japão demorou mais de 10 anos para igualar seu PIB de 1995, sem falar na Bolsa de Valores japonesa, que nunca se recuperou totalmente, mesmo depois de 30 anos. Ainda assim, o Japão é um país altamente avançado tecnologicamente e centro de grandes avanços científicos, além de abrigar empresas como Sony e Nintendo, empresas gigantes no mercado global. Então, depois de perder uma guerra mundial e sofrer com uma enorme crise financeira, o Japão ainda é um país que pode dar exemplo para outros. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixe um like, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!